Mês de maio é conhecido como o mês que a gente celebra o mês da o quê? Da família, não é verdade? Achei que fosse da nova. Mês de maio, mês da família. Então, nós celebramos esse mês com muita alegria. E eu quero, hoje, escolhi, nessa manhã, falar sobre esse capítulo da Confissão de Fé, que está dentro de um tema. A Confissão de Fé de Westminster ela é dividida em temas. E dentro da confissão tem um tema chamado família. E existem dois capítulos que estão inseridos nesse tema de família. Do magistrado civil é um, e do matrimônio e do divórcio é o outro. Como nós estamos nesse mês da família, nessa manhã, para iniciar o mês da família, eu escolhi esse capítulo, né, propositadamente, de propósito, eu escolhi esse capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, que fala do matrimônio e do divórcio. Né? Um capítulo para alguns, meio indigesto nesses dias, né? Mas para os cristãos ele deve ser um capítulo que traz esperança e traz muita alegria. Mas, para a meditação de hoje, Efésios 6, do versos 10 a 13, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. É interessante esses versículos porque eles seguem duas perícopes que compreendem do verso 1 até o verso 4 e do verso 5 até o 9. E o que abordam essas duas perícopes? Aborda exatamente o padrão de Paulo, ou entendido por Paulo, para o lar, para a família. Então, do verso 6, do capítulo 6, do verso 1 até o 4, ele vai abordar o seguinte assunto: o lar cristão, filhos e pais. Então, aqueles que já fazem parte do convívio de uma igreja idônea, uma igreja bíblica, eles vão lembrar desse texto, porque é muito ensinado no padrão dos filhos, obedeçam a vossos pais, e aí a Bíblia ensina que isso prolonga a vida sobre a face da terra, e vai ser bênção sobre a sua vida. E depois, no versículo 4, em contrapartida, a Bíblia e Paulo nos ensina a respeito dos pais não provocar o filho a ira, ou seja, conscientemente, propositadamente fazer aquilo que irrita os filhos, tirando os nossos filhos do seu eixo, do seu equilíbrio emocional. E é isso que está dizendo o versículo 4. E depois do verso 5 até o versículo 9, já é algo mais cultural da época de Paulo. As pessoas tinham servos e servas nas suas casas a seu serviço. Só que o contexto cultural daquela época de servos e servas que trabalhavam em casa é um pouco diferente do nosso contexto cultural brasileiro. Porque hoje as pessoas vêm na sua casa, elas fazem a limpeza durante o dia e depois elas vão embora para suas respectivas casas.
O contexto de servos e servas aqui, que Paulo está falando do verso 5 a 9, é aquele contexto de pessoas que moravam na própria casa e serviam os donos daquela casa. Não eram escravos, literalmente, mas estavam todo o tempo, né? A gente usa no inglês a palavra full time, ou seja, todo o tempo, a serviço dos seus patrões. E aí, Paulo pega toda essa conjuntura de habitação familiar dentro de um mesmo espaço, e ele resume isso a um lar, a uma família, uma casa. Então, de que era composta a família, a casa, o lar na época de Paulo? Eram dos pais, dos filhos e dos servos. Todos eles residiam dentro daquele mesmo espaço. Como fazer para haver paz, para haver consenso, para haver habitação, para conseguirem coexistir dentro desse sistema? E aí Paulo, nesse capítulo 6, ele dá essas recomendações, do versículo 1 a 4 para os pais e filhos, e ele diz o que vai trazer paz, o que vai perpetuar a possibilidade de coexistência numa família, num lar. Então, Paulo diz para os pais e os filhos, e depois ele vai dizer para os servos e os seus senhores, ou seja, os empregados e os patrões, todas as pessoas que habitavam dentro da mesma casa. Agora, por que eu li o versículo 10 a 13? Porque o versículo 10 a 13 continua, ou é a continuação dessa realidade que Paulo exemplifica para um lar ou uma família. Paulo dá tanta importância à família que ele primeiro estabelece os critérios dentro de uma casa de coexistência pacífica. Ele estabelece esses critérios e depois disso, Paulo, ele diz, e ele começa, quanto ao mais, e aí veja bem essa expressão, quanto ao mais, quer dizer, é muito importante a compreensão da importância de um lar bem estruturado. A partir de um lar bem estruturado, e aí Paulo diz, quanto ao mais, ou seja, a partir disso, a partir dessa base, a partir desse ponto de estrutura, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo, ele diz, ele faz uma abrangência da vida, né, total de um ser humano. Ele diz, é necessário, além da presença de Deus nessa família, nessa estrutura de lar, essa estrutura básica da sociedade, é importante que a presença de Deus esteja na vida individual de cada pessoa, né? E aí ele passa no versículo 11 até o 13, dando essa questão da armadura de Deus, né? O que faz com que um indivíduo se proteja e se encontre fortalecido contra os ataques do mal e do diabo e das trevas, e ele vai dizer isso bem claro nos versos 12 e 13, né? E, inclusive, dos ataques do dia mau. O dia mau é provações, momentos difíceis, são provas, são dificuldades que a vida impõe sobre a vida sobre a existência de um ser humano, né? Então, nessa manhã, eu gostaria gostaria de deixar isso como uma meditação da importância da presença de Deus, que ela se manifesta na nossa vida individual, mas também
da importância da base sólida de uma sociedade, de uma vida no mundo, não só no mundo de Paulo que ele vivia, mas nos dias de hoje. O mundo se esqueceu da importância da família, né? O mundo ele se esqueceu de como é importante estabelecer essas bases na nossa sociedade. Por isso a sociedade nos dias de hoje está ruindo, porque ela deixou de entender a importância dessa base sólida, que é uma base familiar, é uma base estruturada a partir daquilo que Deus construiu, que é a família, fortalecida pela presença de Deus na vida individual de cada pessoa. Então, que isso seja uma lembrança na sua vida, na minha vida, nesse mês de maio, mês da família, mês em que a gente celebra a nossa família, a nossa casa, que, acima de tudo, a presença de Deus na sua própria vida, na nossa vida, possa fortalecer esses vínculos familiares, a fé e a base de uma sociedade que cada vez mais a gente vê ela ruindo a olhos vistos. Assim. Nós podemos ver isso, né? E a gente vai entrar nesse assunto do matrimônio e do divórcio e a gente vai poder meditar sobre a importância da família na nossa vida, na importância do casamento, que é algo que inicia a família, né, que a gente crê, é uma bênção de Deus, é um projeto de Deus. Amém? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esse domingo, por essa manhã, pelo sol que brilha. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, cada um, Deus, na sua realidade existencial, na sua casa. Pai, que Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a vida de cada um. Deus protegendo, livrando de todo perigo, de todo mal, fortalecendo a fé de cada um. Deus, que possamos caminhar debaixo da tua direção, debaixo, Senhor, de obediência à tua palavra, debaixo, Senhor, da doutrina da tua palavra e dos teus ensinamentos. Nos abençoe agora, Deus, quando formos tratar esse assunto tão importante do matrimônio, Deus, e do divórcio. Deus amado, nos dá compreensão do que o Senhor quer ensinar-nos nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok? Do matrimônio e do divórcio. Capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster. Esse é um capítulo longo. Um capítulo que tem seis proposições. E eu quero caminhar com vocês. E aí eu quero a participação de cada um de vocês. Então, começando pelo Abílio. Abílio, lê para a gente essa proposição e Solange, leia para a gente o texto e da base bíblica para essa proposição, Mateus 19, de 4 a 6. Então, o Abílio lê a proposição e a Solange o texto. Do matrimônio e do divórcio. Primeira proposição. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem à mulher mais de um marido, ao mesmo tempo. O que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 19, 4 a 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Exatamente. Então, uma mulher e um homem, uma união, uma só carne, e não existe nenhum consenso, um acordo para que exista mais de um cônjuge dentro do casamento, ou seja,
né? Só um homem e uma mulher, ok? Segunda proposição, Jefferson, você lê a proposição e a Selma lê para mim 1 Coríntios 7, 2 e 9. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza. 1 Coríntios 7, 2 e 9. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ok. Então, essa questão aqui já tem um enfoque diferente na proposição 2, né? Que é a questão do mútuo auxílio de marido e mulher. A segunda proposta da segunda proposição é a propagação da raça humana, né? E a terceira, para impedir a impureza. Então, guardem bem os focos da segunda proposição. Auxílio mútuo, e não é só da mulher, é do marido e da mulher. Aí, propagação da raça humana, certo? E impedir a impureza, tá? Cris, você quer falar alguma coisa? Não, é só que com relação à propagação da raça humana, consequentemente, você multiplica também a questão da igreja. Porque você insere no mundo pessoas que vão ter, teoricamente, o mesmo pensamento, a mesma crença, a mesma fé. Isso o povo islâmico leva muito mais a sério do que nós. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, só lendo as proposições. Proposição 3. Quem está aí com a gente? Deixa eu ver o próximo. Rafa, você lê a proposição. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que não temos mais. Lê a proposição, Rafa. E o Ivair está aí com a gente, Ivair? O Ivair lê o texto de 2 Coríntios 6,14. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Aqui nessa terceira proposição, nós temos alguns aspectos importantes. Primeiro, ele diz aos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, ou seja, ele estabelece uma idade do juízo, ou o casamento deve ser direcionado somente a quem tem consciência das responsabilidades e daquilo que vai exigir um casamento. Então, aqui cai por terra essas questões desse casamento e com pessoas que são menores, que não têm responsabilidade ainda para assumir um casamento e as suas implicações, né? É a primeira coisa.
Para segundo, depois do ponto e vírgula, é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Então, ele faz aí algo, ele destaca aí algo que está no padrão de Deus. Isso é feito pela Confissão de Fé de Westminster, a questão de um casamento somente entre pessoas que conheçam a Jesus Cristo. Aqui ele estabelece a verdadeira religião reformada, né? Ele é mais criterioso. Nos dias de hoje, eu estou falando da Confissão de Fé de Westminster, nos dias de hoje, talvez algo que a gente valorize muito é a questão do casamento entre pessoas que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Nós não estamos falando de calvinismo, nós estamos falando de religião reformada. Então, essa que entende a questão da reforma vinda de Lutero, vinda, inclusive, passando por Calvino, e entra também a questão dos arminianos, né? Eu estou abrindo aqui um parênteses, né? Evidentemente, a gente vai entender, e aqui eu vou fazer um exemplo. Muitas vezes é complicado quando você pega uma pessoa que ela se submete a uma fé reformada e você une essa pessoa ao casamento com um dito cristão, mas de uma religião ou de uma seita ou de uma denominação que não é reformada. Vou dar um exemplo disso, um exemplo claro. Por exemplo, um presbiteriano com um adventista, certo? Existe muita dificuldade posterior na comunhão, principalmente com relação à doutrina dessas duas pessoas no casamento, né? Entendam que algumas proposições dessa nos nossos dias, falando aí no século 21, né, ela se torna um pouco complicada e muito crítica às vezes por parte da própria igreja. Mas não é bem assim. Isso foi escrito há muitos anos. Hoje a gente vive na pós-modernidade, então a gente precisa entender como que é o estilo de vida da pós-modernidade, como as coisas devem ser. Não, a gente tem que negociar alguns princípios, não é bem assim. É isso que o mundo está vendendo para a gente. E quando a gente volta lá no texto da nossa meditação, de Efésios 6, né, que a gente falou hoje, a gente tem que entender que a palavra de Deus não negocia. Princípios são princípios estabelecidos na sua palavra, tá? Então, fechei esse parênteses, vou continuar. Ele diz aqui papistas, que é uma abordagem clara à igreja romana, né? E outros idólatras, que aí são outras religiões, por exemplo, kardecismo ou religiões que cultuam outros deuses ou a natureza. Hoje a gente está permeado de Hare Krishna, de não sei o quê, e é um monte de coisa, tá? E aí ele fala dessa questão de julgo desigual. Quando o Ivair leu 2 Coríntios 6, 14, Paulo foi bem claro na sua colocação e bem enfático, sem negociar princípios, tá? Depois aí a gente tem esses outros textos, se você quiser, você pode
investir tempo lendo cada um deles e estudando mais a fundo o que diz a palavra de Deus sobre cada uma dessas proposições. Vamos caminhar adiante. Proposição 4. Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio lê a proposição e a Nana está aí, Paulo? Tá. Oi, pode falar. Ela saiu? Ela saiu. Tá. Cristiane, você pode ler Levíticos 18, verso 6, e depois 24 e 28. Paulo, você lê a proposição e a Cris lê o verso. É a quarta ou é as duas? A quarta, só a quarta. Ah, tá. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem, né, graus de consanguinidade ou afinidade próprias, proibidas não é isso na palavra, né? Isso. Na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Isso. É só até aí, né? Só até aí. Ah, tá. Levítico 18:6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Agora o 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. 28. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Então tá. A gente tem que entender que Deus está escrevendo as leis para o povo de Israel, as suas leis, né? Leis que erroneamente muitas igrejas nos dias de hoje diz e pregam que elas cessaram por conta daquilo que eles chamam de era da graça, né? Eles chamam da era da lei, que é o Antigo Testamento, e era da graça. Nós sabemos, nós calvinistas reformados, sabemos que a lei de Deus ela se mantém ativa ainda nos dias de hoje, né? Ela foi cumprida toda ela por Jesus Cristo. Então, isso é algo que é um padrão de Deus para a vida de pessoas ou de casais que não cessou com o advento de Cristo. São normas, são leis instituídas por Deus que são válidas até os dias de hoje. Levíticos 18, todo o capítulo ele vai estabelecer critérios de Deus com relação a envolvimento, principalmente na questão sexual de elementos ou de pessoas. E aí ele vai estabelecer lá nesse capítulo, ele vai estabelecer os padrões de relacionamento carnal entre pessoas. E como a Cris leu o versículo 6, prestem atenção, queria fazer um destaque. Esse versículo 6 não consta do original da confissão de fé como sendo um versículo base para essa proposição. Esse foi um acréscimo meu para dar sentido ao verso 24 e verso 28. Verso 24 e 28 são originais ali onde constam os textos que dão base para essa proposição. Essa proposição ela se resume exatamente a praticamente um fato. A questão de proibição por parte de Deus de relacionamento de pessoas com consanguinidade. O que é consanguinidade? É parentes do mesmo sangue. É aqueles que são têm a mesma, fazem parte da mesma descendência genealógica, ou seja,
casar irmão com irmã, pai com filha, e etc. Isso é abominação diante de Deus. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5, em Marcos 6,18 também existe uma repressão severa para um filho que se envolve com a sua madrasta, isso, né? Que é a esposa do seu pai. Isso também é considerado um incesto ou um relacionamento incestuoso. Então, essa proposição ela fala especificamente disso, tá? Proposição 5. Eu gostaria de ver agora quem pode nos acompanhar. Quem pode ler para a gente a 5? Nana, você que estava fora, vou pedir para você ler a 5. Ixi, aqui. 5. O adultério ou fornicação, peraí, deixa eu aumentar aqui. Cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, da parte inocente, justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Referências, Mateus 11, 18. Eu vou ler o texto Mateus 5, 31 e 32. Eu acho que sintetiza bem essa proposição. Ela diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Tá? Essas são palavras do próprio Jesus. Então, aqui está falando sobre essa questão da legalidade ou da autorização dada para um divórcio, para uma separação, né? Essa questão da proposição 5, ela se relaciona basicamente para um divórcio. E a gente vê o próprio Jesus falando sobre isso. Paulo vai repetir isso depois, tá? Paulo vai tratar isso também depois em Coríntios, sobre essa questão do que pode e do que não pode ser motivo para uma efetivação de um divórcio. Mas esse capítulo 5 está dizendo, a proposição 5 está dizendo sobre isso basicamente. Vamos caminhar para a última, então. Deixa eu ver. Meu mouse está com problema aqui. Posto suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio seu próprio caso. Mateus 19,
6 a 8. Nós já lemos isso, mas eu quero repetir o que diz aí. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar, estou lendo 9, um a mais. Quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com a outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete também adultério. Isso aqui é o próprio Jesus tratando aqui em Mateus a questão do divórcio. Eu acho interessante porque essa proposição, ele fala dessas questões, ele acentua essas questões do que dá legalidade em dois cônjuges, em os cônjuges se separarem, mas também ele chama a atenção de um outro assunto, que é a deserção do dono do ou um cônjuge que abandona o lar, que sai e deixa o seu cônjuge literalmente sem nenhum apoio, sem nada. Essa pessoa é considerada deserção obstinada, né? E ele acentua quem pode julgar esses casos. Quais casos? Os casos de adultério, como os casos de deserção. Ele tem um critério, e aqui eu estou falando da Confissão de Fé de Westminster, tem um critério para julgar isso. Esse critério, de forma alguma, pode ser estabelecido entre as partes envolvidas no processo da separação. Então, não é porque... E vejam bem, eu estou falando, inclusive, da questão de traição, né? Relação sexual ilícita, certo? Eu não posso decidir por mim mesmo me separar da minha esposa sem levar o caso a um julgamento e aqui diz um processo público, tanto eclesiástico ou daquilo que eles chamam aqui de como é que é? Magistrado civil, tá? Magistrado civil, é isso. Então, uma pessoa não é porque ela foi traída ou traiu que ela simplesmente decide pela sua própria cabeça de sair de casa e abandonar a casa, né? Essa proposição da Confissão de Fé, ela aborda bem isso, ok? Então, vamos lá. Eu vou pular aqui uma introdução que é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia. Nessa introdução eu falo sobre a questão dos tempos difíceis que a gente está vivendo. A televisão ou a mídia, ela impõe essa facilidade. Se você não gosta, separa. Se você não der certo, separa. Vulgarizou a importância do casamento instituído por Deus ou na palavra de Deus. Essa introdução faz isso, né? E ela traz a confissão de fé como algo, como um documento, como uma doutrina importante para os nossos dias em reestabelecer os critérios de Deus para um matrimônio, para um casamento feliz. A partir daí, nós vamos descrever aqui 8 pontos que eu achei importante, abordando essas 6 proposições. Então, eu peguei as 6 proposições e não
comentei cada proposição, mas abordamos oito itens importantes que constam nessas 6 proposições e eu gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, destacando que o casamento é heterossexual, né? Heterossexual, para que vocês saibam, e eu imagino que todos sabem, porque é falado muito nesses dias, é quando dois sexos diferentes ou 2 gêneros diferentes se relacionam. Então, tem que ter um masculino e um feminino, né? Isso é heterossexual. Não é 2 homens e nem é 2 mulheres. É um homem e uma mulher, sempre. Então, o casamento, ele é entre um homem e uma mulher, né? Nós vimos lá na proposição 1, quando a gente leu. Assim, a confissão se posiciona clara e abertamente contra a união homossexual. Não é bonitinho. Meu irmão e minha irmã, eu já ouvi gente, membro de igreja presbiteriana, e eu não vou falar o nome, evidentemente, mas são pessoas que acompanham a mídia, que vivem uma vida pós-moderna, são membros de uma igreja presbiteriana e eles dizem assim, não é bem isso, é tão bonitinho, né? Principalmente quando na sua própria casa, no seu próprio lar, envolve uma situação de um filho, de uma irmã, de alguém conhecido ou muito próximo, e se envolve em relacionamento homossexual. Essas pessoas dizem, não é bem assim, pastor. Deus ama eles. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus ama o pecador, mas odeia a prática do pecado. Não é aceitável. Meu irmão e minha irmã, não é aceitável um casal ou um casamento homossexual de jeito nenhum. A Bíblia não negocia esse princípio. Isso é claro na palavra de Deus. Goste você ou não, aceite você ou não. A questão de você aceitar ou não é um critério seu, é uma escolha sua. Mas a Bíblia Sagrada, o padrão de Deus não estabelece esse paradigma. Isso não é aceito por Deus. O casamento, o matrimônio é heterossexual. Tá? E a gente viu os textos lá. A proposição 1 fala bem disso. Assim, nós entendemos que o homossexualismo é uma prática que vai contra o padrão de Deus para o casamento ou a constituição de uma família. Essa união não tem respaldo na palavra de Deus e vai contra tudo aquilo que o Senhor, desde o princípio, estabeleceu. O que diz em Marcos 10, 6 a 8? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Certo? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma colocação nesse ponto? Acredito que não, então vamos caminhar para o segundo. Em segundo lugar, o casamento é monogâmico. Preste atenção nesse mesmo texto que eu acabei de ler na proposição número 6. Quando o próprio Jesus fala e ele acentua no versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto,
que existe sempre uma condicional, e Jesus põe essa condicional, entretanto, não foi assim desde o princípio. Qual era o padrão de Deus desde o princípio? Um homem e uma mulher. Está lá em Gênesis 5. Um homem e uma mulher. E agora, o homem, por causa da dureza do seu coração, do seu mau intento, das suas desculpas, da sua inclinação da carne, do seu desejo carnal, é que desvirtua e aí se envolve em relacionamentos mal resolvidos ou mal calculados. Aqui eu lembro de um texto e que eu gostaria de aplicar agora ao casamento, que é aquele texto que fala do insensato que não calcula antes de construir a sua casa. E aí falta material para sustentar e terminar a construção. Eu quero empregar esse texto para o casamento. Nos dias de hoje, o casamento está banalizado. E as pessoas não pensam nas implicações, no custo do que é se casar. E quando se casam, depois veem que não tem material para construir aquela vida dois. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de insensato, de tolo. A pessoa que não pensa na seriedade do compromisso do casamento. Por isso que é importante, né, que a gente sempre recomenda, dentro da igreja, quando a pessoa vai se casar, que ela faça um tempo de aconselhamento, de acompanhamento, um discipulado para casamento, para que ela compreenda as responsabilidades que ela adquiriu sobre si e sobre o seu cônjuge para toda a vida. Não é verdade? Então, a confissão está apontando para a seguinte verdade: a poligamia é proibida entre os cristãos. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma, ou esposa, o seu próprio marido. Em ambos os casos, ou seja, cada um e cada uma é singular, não é plural. Você não tem direito de ter duas esposas e esposa, você não tem direito de ter dois maridos, pela palavra de Deus. 1 Coríntios 7:2. Deus não criou mais de uma mulher para Adão e nem tampouco criou mais de um homem para Eva. Certo? Em terceiro lugar, o casamento é uma ordenação divina. O matrimônio foi ordenado por Deus. Acabamos de ler lá, quando deixe o homem a seu pai e sua mãe, e una-se à mulher, e serão uma só carne. O matrimônio foi ordenado pelo Criador. Essa foi a primeira instituição humana estabelecida por Deus. Aqui eu quero fazer uma volta à nossa meditação de hoje. Quando Paulo ele vai falar lá em Efésios, que a gente leu 6, que ele escreve ali, quanto ao mais, existe uma referência indireta a essa instituição feita por Deus como base de toda uma sociedade, que é a família, que é o casamento. Então, Deus trata isso com uma importância tão grande que foi a primeira coisa que ele instituiu na vida de um homem, né? E de uma mulher. A instituição do matrimônio, do casamento, da célula. Existe algo que a gente fala que é célula máter. É a mãe
É onde gera toda uma sociedade. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não. Então vamos caminhar um pouco mais. Em quarto lugar, a Rafinha, lê para gente, só para quebrar um pouco para ficar mais dinâmico. O senhor quer que eu leia? Todo esse ponto 4 aqui. O casamento tem propósitos: para o auxílio mútuo de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Deus é infinitamente sábio e ele, em sua sabedoria, criou e estabeleceu todas as coisas com propósitos. E o propósito de Deus para o casamento não é a visão popular de que o homem e a mulher deviam viver em eterno conflito, desembocando em irrefletidos exageros, como o machismo e o feminismo, mas sim que ambos se auxiliem mutuamente, que sejam parceiros, amigos, companheiros e não competidores, que ajudem um ao outro e não que se destruam. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ok. Qual o propósito, então, de um casamento instituído por Deus? Né? Qual o propósito de Deus em instituir essa união entre um homem masculino, no colegial era mais, e menos. Vocês lembram disso? Alguns vão lembrar, né? Maisinho com menos e etc. É uma ilustração. Mas existe um propósito em Deus estabelecer isso. Quais são os propósitos? Então, aqui nós vemos auxílio mútuo de marido e mulher, e aqui está ligado a Gênesis 2,18, né? Que a mulher auxiliadora, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Existe um versículo duro, né, em Provérbios. Exemplificando essa questão de que essa união, ela não é para ser uma união competitiva. Hoje o mundo, hoje essa era, hoje o diabo, e eu digo que é uma coisa infernal, ele colocou um negócio que se chama feminismo e machismo. As pessoas estão defendendo com unhas e dentes os seus direitos, né? Unilaterais, não são bilaterais, né? As mulheres com feminismo exacerbado, elas defendem com unhas e dentes os seus direitos, não que ela não os tenha. Claro, as mulheres têm direito, a Bíblia fala exatamente sobre isso, né? A Bíblia, no casamento, você vai ver lá Paulo falando em Coríntios, dando a recomendação do homem tratar a mulher como a parte mais frágil, a mulher como uma auxiliadora que ela está debaixo da mesma missão que Deus deu para o homem como cabeça. E todas essas questões, nós não vamos entrar nesses pormenores agora, mas é exatamente isso, exemplificando e fortalecendo a ideia de que uma relação de matrimônio, ela deve ser uma relação de ajuda mútua. Eu ajudo a minha mulher a viver essa vida e ela me ajuda a viver essa vida e tendo
compreensão clara de como nós, como uma unidade, ou seja, uma só carne, que a Bíblia fala lá, enfrentarmos todas as situações adversas que vêm sobre nós. Paulo vai dizer lá em Efésios 5, né? Para entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, aqui a importância dos dois terem uma só fé, porque uma fé, tendo a mesma fé, um fortalece o outro para esse tipo de ataque, para esse tipo de provação que nós estamos sujeitos nesse mundo, tá? Então, segundo, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e aí a sucessão legítima diz respeito a meu DNA com o DNA da minha esposa, através de uma relação sexual, nós vamos perpetuar o nosso sangue, a nossa herança genética, e isso vai sendo feito de casal por casal, e a gente vai sucedendo legitimamente a nossa herança, né? Aqui vale uma questão sobre a homossexualidade. Eu acho interessante que 2 homens não produzem um filho, e nem 2 mulheres produzem um filho. Deus já fez isso. Se Deus quisesse e permitisse que o casamento ou a família pudesse ser constituída do mesmo sexo, ele tinha dado a capacidade hermafrodita para o homem, e ele não fez isso. Ele só é possível estabelecer nossa herança através do relacionamento de um homem masculino com uma mulher feminina. E a gente tem que... Incrível falar isso, parece redundante, mas hoje existe mulher masculina e homem feminino, né? Então, por isso que eu faço esse destaque, tá? Para que a gente entenda claramente, né? Homem, homem e mulher, mulher. Tá? Então, essa propagação da raça humana por sucessão legítima. O que é sucessão legítima diante de Deus? É esse resultado da união de um homem e de uma mulher, né? 2 homens não conseguem gerar filhos, 2 mulheres também não. Existe uma questão que eu não queria tratar aqui, que é a questão da adoção, né? É uma questão, muitas vezes, que pode polemizar um pouco. Eu não sou contra a adoção, eu creio que a adoção ela é legítima, né? Mesmo porque há um pressuposto de que nós fomos adotados por Deus, né? Então, essa questão da sucessão legítima aqui é só uma questão de propagação da raça humana, mas não uma questão de filiação. São 2 coisas diferentes. Então, só quero fazer essa distinção aqui, nesse momento, porque na sua cabeça, de repente, agora está falando, mas eu não consigo relacionar com meu marido e ter uma sucessão legítima. Quer dizer que se eu não puder engravidar, eu nunca vou ter uma sucessão? Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? É bom deixar as coisas bem claras. Ok? E aí, na continuação dessa ideia, é aquilo que a Cris falou antes, na proposição número 2. E da igreja por uma semente santa, né? A sucessão da igreja. Quando nós temos um filho que é gerado através do nosso relacionamento, e nosso relacionamento está firmado numa só fé, numa só forma de crer, nosso filho vai ser uma herança dentro dessa visão. Ele vai crescer dentro
dessa expectativa, dentro desse ambiente de fé, ambiente de crer num Deus puro, num Deus santo, e os padrões vão estar inculcados dentro da mente e do coração desses nossos filhos. Aí entra lá o que está escrito, né, em Deuteronômio, se não me engano, que ensina eles, enquanto estiver andando pelo caminho, assentado, em todo esse tempo. Isso é um resultado do que está sendo concebido aqui. Deus, como o Rafa leu agora, Deus é infinitamente sábio e Ele, em sua sabedoria, criou e estabeleceu todas as coisas com propósitos. E o propósito de Deus para o casamento não é essa visão que a gente está vivendo no mundo. E eu estou repetindo isso de novo, né? Essa competição. Por que muita gente divorcia hoje? Muita gente se justifica como causa do divórcio um negócio chamado incompatibilidade de gênio. Incompatibilidade de gênio não é motivo para divórcio. Principalmente num contexto cristão. Porque o cristão foi chamado, dentro desse quarto lugar aqui, o cristão foi chamado para edificar, para auxiliar. Esse auxílio, essa edificação, esse caminhar juntos, esse discipulado, esse crescimento espiritual, ele deve começar na sua própria casa. E quando ele é feito entre os cônjuges, não há desculpa para dizer que o nosso gênio não combina. Porque a palavra de Deus, ela trabalha e deve trabalhar o nosso caráter e a nossa individualidade, fazendo com que nos assemelhemos ao caráter de Jesus, e isso faz com que eu entenda, com que eu compreenda, com que eu caminhe uma milha a mais, começando esse padrão pelo meu próprio casamento, pela minha própria família, pela minha própria casa. Deus não é culpado se o seu gênio ou a sua forma de ser ou o seu a forma com que você reage às coisas não sejam exatamente conforme o seu cônjuge, né? Isso tanto para mulheres quanto para homem. Eu sou colérico, ela sei lá, esse tipo de coisa. A gente não se dá, então vamos divorciar. Não. Certo? O casamento foi criado exatamente para que um ajude o outro e não se destruam. Alguém tem uma pergunta nesse ponto? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Com relação a o propósito. Todos em silêncio, vamos continuar. Não estou me ouvindo. Eu estou ouvindo. Falar? Propósito? Com relação ao propósito. O propósito do casamento? Esse propósito que fala sobre a propagação da raça humana. Então, qual é o conselho para uma pessoa que gostaria de fazer, por exemplo, a vasectomia? Interrompe essa questão. Não, desculpa, Jefferson. Eu não ouvi nada da sua pergunta porque falhou tudo aqui. Ficou mudo. Vou tentar de novo. Está me ouvindo? Agora sim, vai. Com relação ao propósito que auxilia, o propósito do casamento, que fala sobre o auxílio mútuo,
a propagação da raça humana. Qual é o conselho para uma pessoa que deseja fazer aquela cirurgia que interrompe, que é a vasectomia? Boa pergunta. Boa pergunta. Existem algumas coisas que a gente tem que consensualizar. A gente tem que entender. Primeira questão é a seguinte: o casamento de família. O que é uma família para Deus? Família não é só o casal. Família é esposa, esposo e filhos, certo? Isso é uma família. Meu esposo, se é estéril a sua esposa ou o seu marido, isso não é uma situação da qual você tem o controle. Isso foi algo que Deus permitiu no seu caso. Se é uma permissão de Deus, você tem que, você e sua esposa, entender e entre os dois conversar e acordar o seguinte: nós teremos filhos adotados? Sim. Vamos formar uma família com filhos? Sim. Se um dos dois é estéril ou os dois é estéril, não podem ter filho. Entre os dois vão acordar terem filhos através da adoção. Não é pecado. Vocês vão formar uma família. Aquilo que eu disse agora há pouco. Serão uma família e você vai conduzir aquela criança como um filho seu legítimo, por documentação, por reconhecimento civil, e vai encaminhar aquela sua herança, aquele filho, aos caminhos do Senhor. Isso não é pecado, ok? Se vocês combinarem, acordarem de continuarem sem filhos, não vai deixar de ser uma família, porque Deus instituiu assim. Você não pode levar sobre si uma culpa que você não tem por ser algo que vem da sua própria criação por Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Estão entendendo? Ok? Então, vocês serão um casal, tá? Vocês serão um casal até o fim da sua vida, porque Deus uniu vocês. Vocês entram, nesse caso, não vai haver propagação da raça humana por sucessão legítima, e nem da igreja por uma semente santa. Isso no caso de ser estéril. Mas vai haver esse último aqui, evitar-se a impureza, porque vocês vão exercer vão suprir as suas necessidades fisiológicas com relação à satisfação sexual, e vocês vão auxiliar mutuamente o marido e a mulher. Vocês estão cumprindo os propósitos do casamento de qualquer forma, com exceção de ter filhos. Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui que é importante. Vocês já tiveram seus filhos, já constituíram família, já são uma família e têm educado seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu não vejo motivo para você, e não vejo biblicamente nenhuma afirmação categórica de que seja pecado você impor qualquer meio contraceptivo para ter mais filhos. Veja bem, a vasectomia é um meio contraceptivo de evitar
ter mais filhos, tá? Eu vejo que não é um padrão de Deus se um casal se casa para constituir família e eles propositadamente, antes de constituir herança biológica ou filhos, eles combinam e falam, não, nunca vamos ter filho e vamos fazer vasectomia sem ter filhos. Para mim, esse não é o padrão de Deus para um verdadeiro cristão, tá? Para mim, a Bíblia é clara nisso, certo? Agora, a Bíblia não é clara no número de filhos que você pode ou não ter. A Bíblia não é clara disso. A Bíblia não fala, você não pode evitar ter filhos, né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não é clara quanto a isso. Não sendo clara quanto a isso, ela nos dá a possibilidade de podermos controlar se queremos ou não ter filhos, mais filhos. Então, veja bem, a pergunta que você me fez, ela é complexa de responder, ela não é fácil de responder. Mas, à luz da palavra de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente não tem história de vasectomia, de cirurgia de vasectomia. Mas, certamente, a gente tem história de controle na atividade. As mulheres provavelmente usavam um método que a gente conhece hoje como tabelinha, né? Que é aquele método do calendário, de quando ela era fértil e quando não. E ela podia ter relações prazerosas e aí sexuais que dessem satisfação sexual sem naturalmente, propositadamente propagar a raça humana, ou seja, fazer filhos. Hoje a gente sabe que o projeto de Deus na sexualidade do casamento não é só procriação. É para ter prazer também. Então, veja bem aonde vai a minha resposta. Dizer que fazer vasectomia é pecado, não, a Bíblia não diz isso. E eu não tenho nada contra a vasectomia, desde que ela não impeça a constituição de uma família no projeto bíblico. Entendeu? Está respondida a sua pergunta ou não? Ok. Vamos lá. 11 horas. Mais alguém? Pastor, aí vai. Oi, Vair. Aqui, recentemente, um amigo me fez uma pergunta, eu até já respondi, mas até gostaria de saber a sua opinião. Porque se eu tiver respondido errado, dá tempo de corrigir. Ele queria saber o seguinte, no caso de um casal que até poderia ter filhos, mas eles preferem adotar. A resposta que eu dei para ele, assim, ele queria saber se biblicamente era correto, se era pecado. Aí na minha opinião, né, claro, né, mas eu quero saber a sua. O casamento é exatamente para a procriação. E Deus não criou os anticoncepcionais, isso aí foi uma criação do homem. Então, eu creio que... e quanto à adoção de filhos, eu achei louvável, acho muito bonito. Eu até acredito que tem a aprovação de Deus. Mas a questão, o que eu perguntei para eles é o seguinte, mas afinal de contas, se vocês podem ter filhos, então por que vocês não têm? Por que adotar um? Aí ele disse o seguinte, é porque a namorada dele, ou não sei se é namorada ou noiva, era muito jovem e ficava muito preocupada com que o corpo dela ia ficar muito deformado. Bom, aí pronto. Bom, neste caso, eu já acho pecado, porque
Deus está querendo dar uma bênção para vocês e vocês estão recusando essa bênção, né? Mas agora eu até pensei na possibilidade de eles adotarem algum filho depois de casados, né? E se depois tiverem um filho legítimo, isso poderia causar até alguma dificuldade ali no lar, né? Porque eles talvez amariam mais o filho legítimo do que aquele que era adotado. Então, eu gostaria de saber da sua opinião. Então, Ivair, eu quero dar aproveitar essa sua fala para dizer como que os conceitos mundanos eles entram na nossa vida. Eu não estou falando na sua exatamente, mas na sociedade hoje, no humano. E ele desvirtua os padrões e os propósitos instituídos pelo próprio Deus na raça humana. Eu vou mais além. Eu ouvi uma vez, num aconselhamento, um casal dizendo que eles podiam ter filhos, eles tinham capacidade de gerar filhos, mas eles não queriam por conta do medo de terem um filho imperfeito. Por um histórico familiar passado, eu não sei se do lado dele ou dela, eles tiveram sobrinhos, né? Os parentes tiveram filhos com problemas físicos, né? Gerado com problemas físicos. E aí eles falaram para mim, pastor, a gente pode gerar, mas a gente tem muito medo e nós queremos adotar uma criança que é perfeita. Nós não queremos correr o risco de gerar uma criança imperfeita. Eu respondo para você o seguinte: onde fica a ação de Deus na vida de uma pessoa? A ação soberana da vontade de Deus na vida de uma pessoa. Quem escolhe? Deus ou o homem? A minha pergunta e a minha resposta para a tua pergunta, e eu creio que você respondeu certo para esse casal, é isso. Onde está o padrão de Deus na vida do homem? O problema não é gerar ou adotar primeiro e gerar depois. Na ordem do dia, no final das contas, isso não vai importar. O que vai importar é o seguinte: o controle que eu tenho sobre tudo o que eu puder ter controle, inclusive nos meus filhos e na minha descendência. Eu não deixo Deus controlar a minha vida. Eu é que controlo. Eu é que controlo o meu corpo. Eu é que controlo quem eu vou ter como filho, se vai ser perfeito ou não. Eu é que controlo o dia de amanhã. Eu é que controlo todas as coisas. Então, veja bem. Qual que é o padrão de Deus? Eu volto à palavra. Nós estamos falando aqui hoje de manhã. A palavra é: deixe o homem, pai e mãe, se una à sua mulher e serão os dois uma só carne. Esse é o primeiro. A partir daí, o que Deus fez naturalmente é auxílio mútuo entre os dois. Primeira coisa, os dois vão ter que se lixar. Essa é a verdade. Vai ser duas lixas, duas pedras vivendo, cheias de ponta. Eles vão ter que se acertar. É a vontade de Deus isso. Deus fez para isso. O homem vai ter que ser homem macho para aguentar aquela mulher, e aquela mulher vai ser uma mulher longânima, vai ser uma mulher de verdade para aguentar aquele homem. E eles vão ter que viver assim, ajudando um ao outro, até que a morte os separe. Esse é o padrão de Deus. Pronto. Um vai ter que ajudar o outro, vai ter que ser um instrumento de Deus para trabalhar no caráter do outro, né? Se ele da identidade do outro, etc, 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 etc. Vamos falar por aí.
Agora, a partir desse momento, ok, encaixamos nisso. Qual que é a segunda proposição de Deus para a vida de um casal? É gerar herança, é ter filhos. Ok? Ter filhos é um mandamento, é algo que Deus espera de um casal. É uma questão de obediência. Agora, nós não podemos ter filhos. Aí sim, aí passa, mas nós queremos constituir uma família. Deus permite que você adote e que você insira alguém dentro da sua casa. E que você eduque, que você ensine ele nos caminhos do Senhor. Agora, quando o homem começa a mudar as coisas daquilo que é a propósito de Deus, por padrões que são deles e não de Deus, aí é pecado. Entendeu, Ivair? Sim, sim. Ok, obrigado. Na verdade, eles estão interferindo naquilo que é a própria vontade de Deus, né? O negócio é deixar que Deus realize a vontade dele na vida do casal, né? Aceitar a soberania de Deus ali, né? A vontade de Deus, né? Rafa. Eu concordo contigo, ide e multiplicai-vos é uma ordem. Então, o casal cristão que decide não ter filhos, ele peca, porque é uma ordem. Agora, diferente o que não pode. O que não pode é outra coisa, né? Então, exatamente. Agora, com relação à patologia, eu acho que a gente tem que também considerar patologias problemáticas. Tem distrofias musculares que a criança morre quando tem 10 anos. E a chance do filho nascer com problema, se for homem, é 50%. Então, eu aconselharia essa família a fazer pelo menos uma programação genética, porque a mulher, ela tem 2 genes, né, femininos, o XX, que a gente conhece. Essa doença, por exemplo, ela é ligada a um dos X. Se ela der esse X para o filho homem, que daí do pai vem o Y, ele vai ter a doença. Então, é 50% de chance se for menino. Eu atendi alguns casos dessa doença que a família tinha 3 filhos homens, os 3 com a doença. Ficam cadeirantes, até os 4 anos está tudo bem, aí depois ficam com dificuldade de locomover, não consegue subir escada, depois vira cadeirante, depois precisa de auxílio para respirar e depois morre. Então, nesses casos, eu acho que ele tem que fazer, sim, uma prevenção, tem que fazer um aconselhamento, porque ele vai gerar sofrimento na vida da criança, vai gerar sofrimento familiar. Então, a gente crê, mas a gente também tem que usar a sabedoria que Deus nos dá, né? Então, se eu tivesse se esse gene tivesse na Lilian, por exemplo, a gente faria sem dúvida um aconselhamento genético, separaria, fazia inseminação, alguma coisa assim, para ter filhos, né? Então, a gente tem que ter também esse bom senso, né, de que hora que vale e que hora que não vale, né? Inclusive, viu, Rafa, deixa eu voltar lá no meu exemplo. Esse casal que a gente que eu falei, eles só tinham desconfiança, eles tinham medo só. Não era algo real na vida deles. Tanto é que depois eles engravidaram e o filho veio perfeito, né? Perfeito. Agora, se existe uma chance de você causar dor, a Bíblia ela não diz que o casamento é para sofrimento eterno. Claro, nós temos hoje nós temos a ciência que evoluiu muito, nós temos ferramentas que nos ajudam a viver bem. A gente deve usar isso a nosso favor. Não é pecado também, né? Eu concordo com você, Rafa, tá? Gente, vamos passar para o 5º. Além do auxílio mútuo, o casamento foi estabelecido para a propagação da raça humana. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homens e mulheres criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-la, dominai
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que esteja sobre a terra. Aquilo que o Rafa acabou de falar, que é um mandamento de Deus. Quando o casal anda de acordo com a vontade de Deus, além de se auxiliarem, eles ainda evitam contaminar-se. E aqui está falando sobre relacionamentos extraconjugais. Relacionamentos extraconjugais entram contra a aliança firmada diante de Deus e contra a saúde sexual do casal. Mas por causa da impureza, cada uma o seu próprio marido. Tá? Então, além da questão de uma só carne estipulada por Deus num casamento monogâmico, e é uma ordem de Deus, existem os riscos para a saúde, tá? Que é o que está falando, a continuação desse quarto lugar aqui. Um homem que é infiel à sua esposa, ou a esposa que é infiel a um homem, além de quebrarem um princípio de uma só carne estabelecido na palavra de Deus, eles ainda expõem o seu cônjuge a deformidades ou a problemas, inclusive de saúde, né? Porque se relacionam com pessoas que não é do seu vínculo afetivo, né? A gente vai ver isso lá no texto que fala do leito sem mácula, né? Não ter doenças e todos esses tipos de coisas. Então, é importante também a fidelidade nessa questão, não só do auxílio mútuo, mas da continuidade dentro do padrão de Deus para a família. Tá bom? É dever dos cristãos casar-se com cristãos. E aí, vamos para a confissão de fé na proposição 3. A confissão expressa a revelação da palavra de Deus, a qual ensina: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E aí está o texto de 2 Coríntios 6, 14 e 15. Muitos cristãos, ao desobedecerem esse postulado bíblico, têm entrado em relações que somente trazem prejuízo e desgosto e escândalo. É inconcebível que os cristãos se casem com aqueles que zombam de Deus, que escarnecem da fé cristã. A confissão continua e categoricamente afirma: portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou com outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio de casamento com os que notoriamente são ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Aqui dá uma manhã inteira de discussão. Nós estamos falando de pessoas que nasceram dentro de uma educação doutrinária reformada, cristãos convertidos, que se casam entre si. Nós não estamos falando de gente que não tinha Jesus e se converteu depois, e aí ele se converteu e ela não se converteu. Nós não estamos falando desse caso. Nós estamos falando de gente que cresceu na fé, que era solteira, cresceu ouvindo a palavra, os ensinamentos de Deus, e mesmo assim, dado o momento da sua vida, as paixões e o interesse, os desejos carnais, eles optam por assumir relacionamentos com pessoas que são divergentes da sua caminhada de fé ou da sua doutrina de fé. Certamente nós vamos ter problema, e vocês já veem isso. Eu não preciso levar tempo para dar exemplo de pessoas que não deram certo. Porque depois o marido quer ir para a igreja e a mulher não quer. O marido dá o dízimo e a mulher não dá. Eu estou falando de gente que antecipadamente escolheu essa vida. Isso é pecado, isso é ir contra a palavra de Deus. Não é o caso de
casais já casados que posteriormente ao casamento ele ou ela venha se converter. Aí entra aquela questão da palavra que diz que a pessoa cristã, ela deve edificar a sua casa. Ela deve ser exemplo, ela deve ser um missionário dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio casamento. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Porque nosso tempo também já está estourando. Tá? Em sexto lugar, casamentos incestuosos são ilícitos. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem viver juntas com marido e esposa. Certo? Casamentos de parentes próximos, além de ser imoral e proibido pela palavra de Deus, isso está lá em Levítico 20, verso 6, que a Cris leu antes, né? E versos 19 e 21, podem acarretar sérios problemas biológicos, né? E a gente vê aí muita história de consequência de gente que insistiu casar com irmão, filha casando com pai, etc, etc. Isso na nossa região aqui não é muito comum, mas no Nordeste brasileiro, principalmente no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste brasileiro, é muito comum o pai se casar com a filha ou ter relação sexual com a própria filha. E aí a probabilidade de ter filhos com problemas genéticos é muito grande, problemas biológicos. Deus já sabia disso e ele instituiu na sua lei essa proibição, tá? Então é pecado sim. Eu acho que ninguém tem problemas a entender e compreender isso, né, na nossa igreja, tá? Em sétimo lugar, a fornicação ou adultério pode pôr fim ao casamento. O adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, ou seja, de um casamento, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E depois de obter divórcio, casar com outra, como se a parte infiel fosse morta. Bem, confissão de fé, os caras eram decididos, né? Então, se houve adultério por uma parte, comprovadamente comprovado, então, da legalidade eu a acho separação. Que o contrato aqui é noivado. Eu acho que o contrato aqui é noivado. De noivado? Eu não estou certo se isso aqui é contrato de noivado, porque casamento antes do casamento? Não entendi. Casamento antes do casamento. Aqui, ó, o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento? Isso. Nossa, antes do casamento? Esse casamento aqui, para mim, pode dar dois significados. Casamento aqui no sentido literal físico, da união da carne, antes do processo da uma só carne. Entendi. Tá. Entendeu? Tá? As circunstâncias em que a palavra de Deus permite o divórcio são bem estreitas. Não há margem para a seguinte desculpa: havia uma incompatibilidade de genes entre nós, ou o amor esfriou, e ainda não era o que eu pensava. Somente a morte, Romanos 7:2, o adultério,
Mateus 19:8, ou a deserção irreparável pode pôr fim ao casamento. A separação, não sendo por causa do que foi elencado acima, torna ilícito um novo casamento. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Deixa eu fazer um adendo aqui de uma motivação, não é motivação, mas de uma desculpa que muitos casais têm dado. Mas o meu casamento não foi o casamento da vontade de Deus. Ele julga. Ele casa, aí não dá certo o casamento, ele casou na presença de Deus, o pastor ou o oficiante abençoou o casamento como se abençoado por Deus fosse, e depois aí o indivíduo vem, mas na verdade eu descobri que ela não era a mulher de Deus para mim. Aí ele escolhe a segunda, mas ela também não era a mulher de Deus para ele. Ele escolhe a terceira, que também não era a mulher de Deus para ele, e ele vai ficar ad eterno tentando achar a mulher de Deus para ele. Veja bem, não é ele que abençoa o casamento. É Deus que abençoa. Ele escolheu? Escolheu. Se apresentou diante de Deus? Se apresentou. Deus abençoou esse casamento. Entende? Dali para frente, é responsabilidade dele assumir essa posição que ele tomou, da bênção que ele recebeu de Deus naquele casamento. Tá bom? Então, eu acrescento a incompatibilidade de gênios, ou o esfriamento do amor, ou não era a pessoa que eu pensava, eu acrescento a essa. Mas essa pessoa, na verdade, não era de Deus. Não existe essa desculpa, tá? 8º lugar. O divórcio não é um mandamento divino, mas produto da corrupção humana. Isso é interessante. O próprio Jesus colocou isso. É por causa da dureza do vosso coração, da inclinação da carne humana, do pecado, da ação do pecado sobre o homem, é que foi permitido ou foi proposto por Moisés dar carta de divórcio. Mas Jesus ressalta, ele mesmo sendo o próprio Deus, ele mesmo diz, contudo, no princípio, desde o princípio, não era assim. Porque a proposta de Deus não é essa. Tá? Então, realmente, o próprio Jesus deu o direito em casos de relações sexuais ilícitas, né? Que esse casamento fosse refeito, ou a possibilidade de um novo casamento. Tá? Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir o seu próprio caso. É aquilo que eu já falei antes. Precisa entrar alguém para analisar, alguém externo àquele casamento, para analisar a situação e poder julgar se é lícito ou não a separação, além de tudo que a Bíblia recomenda. Deus ordenou o casamento, não o divórcio. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus, mas o divórcio é fruto do coração endurecido dos homens. Quando Deus estabeleceu o matrimônio, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. Conclusão. Concluído. Quando os fariseus disseram que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar, Jesus Cristo disse que Moisés permitiu, isso por causa da dureza do coração humano. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O propósito do Criador é que o matrimônio seja indissolúvel. Portanto, o que Deus ajuntou, não
o separe o homem. Mateus 19, 6. Esse é o padrão do matrimônio. A união que Deus abençoou, aquilo que Deus ajuntou. O homem não pode separar, né? Essa é o que diz, isso é o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Eu achei interessante porque eu li o que pondera aqui Chad von Dixhorn, e, em outras palavras, é exatamente essa compreensão que a Escritura não dá, não tem como fugir disso, né? Casamento é bênção de Deus e ele é indissolúvel, a não ser que a morte o separe. Então, e não vale morte pedida, tá? Não. Se você não aguenta seu cônjuge, não vale você começar a orar a Deus para que Deus mate. Não vale. Isso é pecado também, tá? Não é bíblico orar para Deus promover alguém para você se ver livre para poder casar de novo, né? Peça para Deus matar você. Eu falo, Deus, né? É mais fácil assim. Deus, eu não aguento mais esse casamento. Então, por favor, me leve. Não que seja bíblico, mas era para ser uma piada isso, né? Viu, Abílio? Por favor. Tá bom, por favor. Você não fala nada, né? Eu me calo. Melhor me calar. Meus queridos, era isso que nós tínhamos para hoje. Deus abençoe sua vida, né? Vamos orar, encerrando. Já está avançada a hora. Vamos para o nosso almoço, nosso dia com a nossa família. É só uma sugestão por causa do horário. De repente, se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, poderia passar para você no privado e você conversar com as pessoas. Porque eu acho que é necessário. O tempo não permite, mas é necessário. Então, acho que se alguém tiver alguma dúvida ou uma observação, uma colocação, entrar em contato com você pelo privado. E aí, se você julgar interessante compartilhar com todos, você coloca no grupo. Mas, num primeiro momento, no privado. Porque eu acho que pode haver situações muito particulares, muito peculiares a cada caso, a cada situação, enfim. De fato, isso é um padrão de Deus que abençoa as nossas vidas, mas existem muitas situações que nos fazem passar por dificuldades e alguns casais já têm uma caminhada e o padrão não foi esse na sua vida. Se você tem dúvidas, por favor, igual a Cris falou, mas não manda no público, não. Manda no meu pessoal, que aí a gente conversa, tá? Para poder responder as questões, tá bom? Com sabedoria na palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esse mês. Nós celebramos o mês da família. Muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos dá graça de vivermos a nossa vida conjugal. Apesar dos problemas, nem sempre são somente flores. Senhor, nós passamos por muitas provações, percalços. Deus, esse assunto que para muita gente, às vezes é indigesto, é difícil, por estar passando um momento difícil no seu casamento. Mas Deus, o Senhor não nos chamou para viver uma vida cristã de fuga, mas de confrontação e do trabalhar do Senhor na nossa própria vida. Senhor, que esse assunto nos edifique, nos traga esperança, nos faça caminhar com a Tua vontade, debaixo da Tua palavra, em obediência, e que seja bênção nas nossas vidas. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos casamentos, abençoa os nossos lares, abençoa aqueles, Senhor Jesus, que se casaram, Deus, ainda no mundo, mas depois vieram a conhecer ao Senhor e hoje passam lutas por conta das suas experiências. Deus, que eles não desistam, que eles sejam fortalecidos, que eles possam ser guardados, que eles possam ser ensinados, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Abençoa esses casamentos, abençoa os nossos maridos,
abençoa as nossas esposas, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo instituiu, que é o começo da sociedade, a nossa própria casa. Deus agora fica com os nossos irmãos durante o restante desse dia, esteja conosco, cada um de nós, a tua igreja, a Igreja Boas Novas, sustenta, Deus firma, guarda, Deus todos os nossos irmãos nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.